O telescópio espacial James Webb está revolucionando a astronomia ao observar galáxias formadas pouco tempo após o Big Bang, desafiando as teorias tradicionais sobre a formação e evolução do universo. Com descobertas como Macy's Galaxy, uma das galáxias mais antigas já observadas, o Webb sugere que as galáxias podem ter se formado mais cedo e rapidamente do que se pensava. Além disso, está expandindo o conhecimento sobre exoplanetas e suas atmosferas, enquanto estudos complementares sobre a atmosfera de Marte e as contribuições contínuas do Hubble enriquecem nosso entendimento do cosmos. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Mais antigas do que o previsto. A capacidade do telescópio espacial James Webb de detectar galáxias que remontam às eras mais primitivas do universo tem revolucionado nossa compreensão da formação de galáxias e da evolução cósmica. Estas observações desafiam os limites do que se acredita possível, com o Webb identificando galáxias que existem desde apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, muito antes do que os modelos teóricos tradicionais previam. Essas descobertas estão levando os astrônomos a reconsiderar as teorias existentes sobre a formação e a evolução do universo. Os dados recolhidos pelo James Webb revelaram galáxias com idades surpreendentemente jovens, em um período em que o universo estava apenas começando a formar suas primeiras estruturas complexas. De acordo com os modelos atuais, o universo deveria ter sido povoado predominantemente por pequenas protogaláxias ou aglomerados de estrelas nesta fase inicial. No entanto, as observações do Webb mostram galáxias já grandes e bem formadas, sugerindo que a formação de galáxias começou muito mais cedo e foi muito mais rápida do que se acreditava anteriormente. A descoberta de galáxias tão antigas e desenvolvidas tão cedo na história do universo está forçando os astrônomos a repensar a cronologia da evolução cósmica. Isso inclui reavaliar o papel da matéria escura na formação de estruturas cósmicas e a velocidade com que a matéria comum se agregou para formar estrelas e galáxias. Essas galáxias bebês do universo antigo são testemunhas críticas dos primeiros capítulos da história cósmica, oferecendo pistas valiosas sobre como o universo evoluiu de uma sopa homogênea de partículas para a rica tapeçaria de galáxias observada hoje. Uma das curiosidades sobre essas galáxias antigas é que, apesar de sua grande idade, elas são observadas em um estado de juventude devido à enorme distância que sua luz viajou para chegar até nós. Isso significa que estamos vendo as galáxias não como elas são agora, mas como eram há bilhões de anos. Além disso, muitas dessas galáxias parecem ter se formado incrivelmente rápido, desafiando a compreensão atual de como a gravidade e a matéria interagem em escalas cósmicas. Macy's Galaxy, um caso especial. Macy's Galaxy é um exemplo extraordinário das descobertas feitas pelo telescópio espacial James Webb. Esta galáxia distante, com cerca de 13 bilhões de anos, é uma das mais antigas já observadas, levando-nos quase de volta às eras mais primitivas do universo logo após o Big Bang. O nome Macy's Galaxy foi atribuído em homenagem à filha de um dos pesquisadores envolvidos na descoberta, simbolizando a esperança e o futuro da exploração espacial. A observação desta galáxia desafia diretamente as noções prevalecentes sobre a formação galáctica e a evolução do universo. Macy's Galaxy foi identificada graças à sensibilidade infravermelha e à alta resolução do James Webb. A idade da galáxia, aproximadamente 13 bilhões de anos, coloca-a no início do universo, apenas alguns milhões de anos após o Big Bang. Sua luminosidade e tamanho, que são excepcionais para sua época, desafiam as expectativas dos modelos de formação galáctica. Galáxias desse período eram esperadas para serem menores e menos desenvolvidas, mas Macy's Galaxy parece ser uma exceção intrigante, sugerindo que processos desconhecidos ou subestimados estavam em jogo no universo primitivo.
A existência de Macy's Galaxy levanta questões significativas sobre como galáxias tão grandes e luminosas puderam se formar tão cedo no universo. As teorias atuais baseiam-se em um entendimento gradual da acumulação de matéria e formação de estrelas, mas essa galáxia sugere que as primeiras galáxias podem ter formado estrelas e se acumulado de maneira mais rápida e eficiente do que se pensava. Isso implica que os processos de formação galáctica no universo primitivo ou que novos fenômenos físicos podem estar em jogo, exigindo uma revisão ou expansão dos modelos cosmológicos existentes. Uma curiosidade fascinante sobre Macy's Galaxy é que estamos observando-a como era há 13 bilhões de anos. Sua luz viajou por quase toda a história do universo para chegar até nós. Isso significa que a galáxia que estamos vendo é um eco do passado, uma cápsula do tempo cósmica que nos oferece uma janela para os estágios mais iniciais do cosmos. A habilidade do James Webb de capturar essas imagens não só testemunha a capacidade técnica humana, mas também nossa busca incessante para entender o universo e nosso lugar dentro dele. Implicações para o modelo cosmológico. As recentes observações feitas pelo telescópio espacial James Webb estão causando uma reavaliação significativa dos modelos cosmológicos vigentes. A capacidade de ver galáxias que se formaram logo após o Big Bang revelou que a formação galáctica pode ter ocorrido mais cedo e mais rapidamente do que os modelos atuais sugerem. Essas descobertas representam um desafio intrigante ao nosso entendimento de como o universo evoluiu desde seus primeiros momentos até o estado complexo e estruturado que observamos hoje. Os dados do James Webb sugerem a existência de galáxias grandes e maduras em uma época em que, segundo os modelos tradicionais baseado em Lambda Cold Dark Matter (ACDM), esperava-se apenas aglomerados menores e menos evoluídos de estrelas. Isso indica que os processos de formação estelar e galáctica podem ter sido muito mais eficientes nas fases iniciais do universo do que anteriormente se acreditava. Essas observações fornecem evidências concretas que podem levar a uma revisão substancial dos modelos cosmológicos. Uma das implicações mais profundas dessas descobertas é a necessidade de revisar os modelos de matéria escura e a natureza das partículas de matéria escura. A matéria escura é um componente fundamental em modelos cosmológicos, influenciando a formação e a evolução das galáxias. As novas observações podem sugerir que as propriedades ou o comportamento da matéria escura nas fases iniciais do universo eram diferentes do que se presume atualmente, ou que outros processos físicos ainda desconhecidos estavam em ação. Uma curiosidade intrigante sobre estas descobertas é que elas não só questionam nosso entendimento atual, mas também expandem nossa imaginação sobre o que é possível no universo. A possibilidade de galáxias antigas, grandes e complexas existirem tão cedo desafia nossa compreensão da física e da cronologia cósmica. Além disso, essas observações alimentam a curiosidade e a busca por novas teorias, estimulando uma nova geração de modelos que possam explicar a rápida formação e evolução galáctica. Observações adicionais do Webb. Além de revolucionar nossa compreensão das galáxias distantes, o telescópio espacial James Webb tem dedicado uma parte significativa de seu tempo de observação ao estudo de exoplanetas. O Webb está equipado para analisar as atmosferas de exoplanetas, procurando por biosinais e outros indicadores de habitabilidade ou processos químicos complexos. Estas observações são cruciais para avançar nossa busca por vida fora do Sistema Solar e entender a diversidade e a natureza dos planetas que orbitam outras estrelas. Utilizando seus instrumentos sensíveis, o James Webb pode detectar a composição atmosférica de exoplanetas através de espectroscopia, medindo como a luz das estrelas hospedeiras é absorvida e alterada ao passar pelas atmosferas dos planetas. Isso permite aos cientistas identificar a presença de moléculas como água, dióxido de carbono e metano, entre outros, que são fundamentais para entender as condições de superfície e a potencial habitabilidade dos exoplanetas. Essas capacidades de observação são inéditas em termos de precisão e detalhe, oferecendo uma nova janela para mundos distantes.
O James Webb não apenas procura por componentes químicos básicos, mas também por biosinais, características espectrais que podem indicar a presença de vida ou atividade biológica. Essa busca é complexa e desafiadora, pois envolve distinguir entre sinais que podem ser produzidos por processos abióticos e aqueles que são claramente bióticos. Ao mesmo tempo, o telescópio está contribuindo para o entendimento de fenômenos atmosféricos exóticos em exoplanetas, como nuvens de metais pesados, chuvas de silicatos ou ventos extremamente rápidos. Uma curiosidade fascinante sobre as observações de exoplanetas pelo Webb é a incrível distância e a variedade dos planetas observados. Alguns exoplanetas estudados são incrivelmente quentes e hostis, enquanto outros estão na camada zona habitável de suas estrelas, onde as condições podem ser adequadas para a água líquida existir. Além disso, o Webb está observando sistemas planetários em várias fases de desenvolvimento, desde jovens e caóticos até mais maduros e estáveis, oferecendo uma visão abrangente da evolução planetária. Outras pesquisas e descobertas relacionadas. A atmosfera de Marte tem sido um foco significativo de pesquisa, especialmente em termos de entender sua composição, a perda atmosférica ao longo do tempo e como eventos solares afetam o planeta vermelho. Missões espaciais e telescópios têm observado que Marte perde uma parte de sua atmosfera continuamente, um fenômeno acelerado por tempestades solares e ventos. Estudar essas características é crucial para entender a evolução climática de Marte e suas implicações para a habitabilidade passada e futura. Os cientistas têm usado instrumentos como o MAVEN, Mars Atmosphere and Volatile Evolution, da NASA, para estudar a atmosfera marciana. Eles descobriram que o vento solar, uma corrente de partículas carregadas emitidas pelo Sol, desempenha um papel significativo na erosão da atmosfera marciana. Durante certos eventos, como as ejeções de massa coronal, a atmosfera de Marte pode sofrer perdas ainda mais rápidas. Essas descobertas ajudam a explicar como Marte, que uma vez pode ter tido uma atmosfera mais densa e condições mais quentes e úmidas, se transformou no deserto frio e árido que vemos hoje. O Hubble Space Telescope tem sido uma ferramenta inestimável para a astronomia por mais de 3 décadas, fornecendo imagens detalhadas e dados sobre o universo. Recentemente, enfrentou uma série de problemas técnicos que interromperam suas operações. No entanto, após um esforço significativo da equipe de engenharia e cientistas, o Hubble retomou suas operações, continuando a complementar as descobertas do James Webb com suas próprias observações únicas. A capacidade do Hubble de operar em diferentes faixas do espectro e sua longevidade proporcionam uma visão complementar e valiosa do universo. Uma curiosidade sobre a atmosfera de Marte é que, apesar de ser muito mais fina que a da Terra, ela ainda suporta fenômenos climáticos como nuvens e tempestades de poeira que podem cobrir todo o planeta. Quanto ao Hubble, uma curiosidade interessante é que, apesar de sua idade e desafios técnicos, ele continua a ser um dos telescópios mais produtivos e valiosos da história da astronomia, tendo contribuído para algumas das mais significativas descobertas astronômicas dos últimos tempos. Mas e aí, gostou do vídeo? Então já deixa o seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço!